Muito bem. Decaimentos radioativos. Simplificando, tá? Não vamos entrar muito em detalhes, a gente tem que saber decaimentos radioativos para saber resolver questões. Alguns átomos da tabela periódica são radioativos, tá? Acima do chumbo, tá? São radioativos porque são instáveis, tá? E alguns, como o próprio chumbo, eles têm isótopos radioativos, tá? E outros isótopos que são estáveis, tá? Os átomos instáveis, na busca pela estabilidade, primeiro, por que eles são instáveis? Tu começa a aumentar muito o número de prótons no núcleo, né? Começa a deixar o núcleo cada vez maior, tu vai avançando na tabela periódica, e os prótons querem se repelir. Quem vem fazer essa mediação para manter o núcleo coeso são os nêutrons. Agora, acontece que quanto mais prótons tu coloca, mais nêutrons tu precisa colocar. O número de nêutrons cresce, né, à medida que tu coloca mais prótons, tá? Para os primeiros átomos, é normal tu ter um próton e um nêutron, 2 prótons e 2 nêutrons. Agora, para átomos mais pesados, tá? Como o do urânio, por exemplo, tu pode ter, que tem 95 prótons, mas tem centenas de nêutrons, dependendo do isótopo, tá? Só que, conforme tu começa a colocar muita gente no núcleo, o nome dessas partículas que habitam o núcleo, os prótons e os nêutrons, são nucleons, tá? Os nucleons são as partículas que habitam o núcleo. Conforme tu começa a botar muita gente, chega um momento que cria-se uma instabilidade insuportável lá no núcleo, e essa instabilidade vai fazer com que o núcleo queira emitir energia, queira liberar energia para se tornar estável, em busca da estabilidade. E ele tem ele tem 3 maneiras aqui principais que a gente vai ver nessa aula de emitir energia, que são os decaimentos radioativos. O decaimento alfa, a emissão de partícula alfa, a emissão de partícula beta e a emissão de partícula gama. Então a gente tem que começar conhecendo a partícula alfa, a gama e a beta, tá? A partícula alfa, pessoal, ela é o núcleo de hélio. Então, partícula alfa, vou botar aqui, ó, número 1. Partícula alfa, ela equivale a um núcleo de hélio que tem 2 prótons, tá? Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, lá no núcleo, ela tem 4 partículas. Acostumem com essa notação aqui, ó. O número de baixo é o número atômico, o número de prótons, tá? Isso aqui é o número de prótons. Depois eu boto, tá? O número de cima é o número de prótons mais nêutrons, ou seja, é o número de massa atômica, tá? É importante saber que a partícula alfa é uma partícula que tem carga positiva, tá? Tem carga positiva e a massa dela é muito grande. Então vou botar assim, a massa mzão. Não precisa saber o quanto é a massa da carga da partícula alfa, mas tem que saber que ela é das partículas que a gente vai ver aqui, ela é a de maior massa, tá? Depois, a partícula beta. A partícula beta é um cara bastante conhecido. Ela é um elétron, tá? Partícula beta é o nosso amigo elétron, que, como a gente já sabe, tem carga negativa e massa pequena. Ele tem uma massa e ela é bem menor que a da alfa. Então vou botar assim, a massa mzinho. Não precisa saber quanto é que é, só precisa saber que é muito pequeno, tá? E por fim, a partícula gama, tá? O fóton de raio gama, que como eu já falei, é um fóton. Lembra do Ramilux G, do espectro eletromagnético? Tá? O fóton de raio gama é justamente o G lá, é o raio gama do Ramilux G. Como é fóton, partícula de luz, não tem carga, então carga igual a zero, ele é neutro, né? E não tem massa, massa também é igual a zero, tá? Tranquilo? Agora, o que vai acontecer? Tu tem que saber identificar os decaimentos radioativos. Na hora de fazer a questão de decaimento, tu pode ser exigido pela questão identificar
qual tipo de decaimento está acontecendo. Isso é uma das coisas que tem que fazer. Ou então, ele pode te dizer, olha só, está acontecendo um decaimento alfa. E ele pode te perguntar duas coisas. Ele te diz qual é o decaimento, ele pode te perguntar qual é a partícula que resulta, qual é o núcleo que resulta desse decaimento. Ou então te perguntar qual é o núcleo que deu origem a esse decaimento. E aí, a gente tem algumas continhas que a gente pode fazer para identificar. Tá? Tem uma maneira para identificar. Vou começar com o decaimento alfa. Olha só. O decaimento alfa vai começar com um elemento X, tá? Que tem um número atômico Z e um número de massa atômica A. Tá? Então esse é o reagente. Tá? E ele vai resultar num produto Y, tá? Estou botando variáveis, que vai ter Z-2 e A-4. Isso será sempre assim. Por quê? Por que Z-2, vamos dar um zoom aqui, e A-4? Mais uma partícula alfa, né, que é o núcleo de hélio. Por quê? Pessoal, quando o núcleo emite uma partícula alfa, tá, ele está mandando embora dois prótons, por isso que o Z, que é o número de prótons, é o número atômico, diminui 2, e está mandando embora 2 nêutrons. Então, no total, ele está mandando 4 partículas embora. Por isso que o número atômico, o número de massa atômica, perdão, diminui 4 unidades, porque ele está mandando embora 2 prótons, 2 desses já apareceram aqui, e 2 nêutrons. Então, total de partículas que foram embora do núcleo, 4. Por isso que vai ficar número de massa atômica A-4. E o número atômico vai diminuir 2 unidades, porque o número atômico é o número de prótons. E é sempre assim, meus queridos. Sempre assim, não tem mistério. Tá? Tu vai sempre fazer desse jeito e o troço está resolvido. Esse é o decaimento alfa. Tá? Diminuiu 4 no número de massa, diminuiu 2 no número atômico, é decaimento alfa. Porque vocês vão ver que o beta ele é bem diferente. Tá? O beta é bem diferente. Deixa eu só botar aqui. Vou ter que diminuir um pouco, tá faltando espaço na minha tela, só um pouquinho. Paciência com o prof, que é ao vivo. Aí. Mais para baixo. Viva a tecnologia, né? No quadro eu nunca poderia fazer isso. Teria que apagar tudo e fazer de novo. Olha aqui. O decaimento beta, pessoal, é diferente. Óbvio, né? É diferente. É assim, ó. Tu vai iniciar com um elemento X, número atômico Z, número de massa atômica A. Ele vai virar um elemento Y, seja lá qual for, Y, tá? Emitindo uma partícula beta. Ou seja, o que vai acontecer, pessoal, é que o Z vai aumentar uma unidade e o A vai ficar constante. O A será A. Tá? O que acontece lá dentro do núcleo no decaimento beta? Lá dentro do núcleo, um nêutron se transforma, se divide num próton e num elétron, lá dentro do núcleo. Tá? Esse elétron é a partícula beta que é emitida, porque não pode ter elétron no núcleo. E esse próton que surgiu é o Z mais 1 aqui, ó. Por isso que soma. E por que não mexe no número de massa atômica? Porque tu está simplesmente trocando um nêutron por um próton. Mas o número de partículas no núcleo continua o mesmo. Agora, tu tem um nêutron a menos, mas tu tem um próton a mais. Tá? Então, esse é o decaimento beta menos, né? Emissão de partícula de elétron de carga negativa. Tá? E é super de boa, vocês estão vendo que é super diferente. Super, super diferente, olha só. Então é importante botar os dois na tela, tá? É importante tu saber diferenciar. Até vou me tirar daqui um pouquinho, ó. Quem quiser printar, aproveita porque o momento é esse. Se quiser printar sem a minha cara feia, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Aí, ó. Se quiser printar, esse é o momento. Porque tu vai fazer uma questão disso daqui a 2 semanas lá na prova da URGS. Tenha absoluta certeza. Olha aí, ó. Tá? Vocês estão vendo aí, então, que é bem diferente, pessoal. Uma maneira de diferenciar é só olhar para o A, o número de massa atômica. No alfa, ele diminui 4 unidades. No decaimento beta, ele nem muda.
Então já é uma característica assim, ó, basta olhar para isso, tu já sabe diferenciar alfa de beta. Tá? E o número atômico, no alfa diminui 2 unidades, no beta aumenta 1 unidade. Tá? Acho que vocês já tiraram o print, vou voltar aqui, né? Afinal de contas, minha cara é minha marca registrada. Fazer o quê, né? E o gama, pessoas, depois eu vou mostrar um exemplo de alfa e de beta aqui, ó. Vou fazer exemplos com elementos reais, tá? Mostrando números reais. Com elementos reais é ótimo, né? Não vou fazer decaimento radioativo aqui no meu estúdio. O decaimento de gama, pessoas, ele é bem tranquis, tá? Ele é bem de boas. Por quê? Como tu não tá mandando embora nem próton nem elétron, tu vai começar com um elemento X, que é Z e A, e tu vai continuar com o mesmo elemento X, Z e A, só que ele vai emitir energia emitindo um fóton de raio gama, mas ele não está mudando o número de prótons nem o número de nêutrons, tá? Então tu não tem assim transmutação do elemento, não muda de elemento da tabela periódica. O que acontece é que esse átomo cai para um estado menos excitado, ele cai para um estado de menor energia, mas ele continua sendo o mesmo átomo, o mesmo elemento, com o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, tranquilo? Tá? O decaimento gama, inclusive, ele é tão facilzinho que ele é o que menos aparece aí nas provas. Alfa e beta, esse tu tem que saber. Vamos pegar 2 decaimentos clássicos aqui, ó, para a gente analisar. Olha aqui, ó. Primeiro decaimento, deixa eu ver. Cadê o outro? Como é que eu botei o outro? Ah, lá do outro lado. Tá, beleza. Eu já preparei essa aula faz tanto tempo que eu não me lembro. Foi semana passada. Olha aqui, ó. Pessoas, vamos lá. Nós temos o decaimento clássico aí, alfa, tá? Não esquece, né? O hélio 2,4, o núcleo de hélio, é o decaimento alfa, né? Só pode deixar uma coisa agora que eu fiquei encucado. Ah, tá certo. Eu escrevi certo. Achei que escrito uma coisa errada, mas não escrevi. Tá aqui. Esse hélio é a partícula alfa, né? Ok. Então a gente tem um decaimento bastante conhecido e bastante comum nas questões, que é o decaimento do urânio 92, 238, um isótopo radioativo do urânio. Então quer dizer o quê? 92, olha só, número de prótons, tá aqui, ó, número de prótons 92. 238 é o total de partículas no núcleo. Então desses 238, 92 são prótons, o restante, portanto, 146 são nêutrons. Então eu botei aqui uma partícula cinzinha sem carga, tá? Porque é neutro. Então esse cara tem 238 partículas no núcleo, 92 deles são prótons, 146 deles são nêutrons. Ele vai decair por emissão de partícula alfa, então ele tem que perder 2 unidades no número de prótons, aqui no número atômico, vai cair do 90 para o 92, e tem que perder 4 unidades no número de massa atômica, vai cair do 238 para o 234. Pode ver, ficou 238 menos 4, tá? Que é esse número aqui que foi embora, ó, isso aqui perdeu, e 92 menos 2, que é esse cara aqui, do hélio, tá? Então fechou, esse é um exemplo bastante comum, tá? Mas tu não precisa decorar, vai ser sempre assim, menos 4, menos 2. Tá? Não precisa ficar decorando que o urânio decai em tório, não precisa, tá? As bolinhas representam o núcleo, tá? Neste núcleo, aqui, deixa eu apagar aqui. Nesse núcleo aqui, ó, ele tinha 92 prótons, subtraiu 2, ficou com 90 prótons, tá? Ele tinha 146 nêutrons, ele perdeu 2 nêutrons, né? Ficou com 144, tá? Por isso, lembra que a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então ele perdeu 92 menos 2, perdeu 146. Aqui é só o número de nêutrons. Aqui o 238 e o 234 é o número total de partículas, tá? Por isso que aqui eu fiz menos 4, porque perdeu 4 partículas no total. Aqui em cima é só o número de prótons e o número de nêutrons. Ó. Tá indo embora 2 prótons e tá indo embora 2 nêutrons. Por isso que fica 92 vira 90, por isso que 146 vira 144. Mas se tu somar, ó,
Soma 92 com 146 dá 238. Soma 90 com 144 dá o 234. Tá? E esse cara aqui é a partícula alfa, né? Esse cara aqui. Decaimento beta, só para mostrar um número com... um exemplo com números, tá? Lembra do tório que veio lá do urânio, tá? O tório que veio do urânio. Uma possibilidade na sequência aí é o tório virar outro elemento chamado protactínio. Agora por decaimento beta, tá? Então vamos lá, ó. O tório, 90 prótons, 234 partículas no total. Então quer dizer, 90 prótons, 144 nêutrons, né? 144 nêutrons. Ele decai por partícula beta, o elétron tá aqui, né? O elétron negativo. 90 mais 1, tem que aumentar uma unidade, tá? Por isso que fica 91, ó, fica 91. E o 234 não mexe, porque no beta não mexe o 234, tá? Ok? Esse é o decaimento beta menos. Agora, a gente vai falar do decaimento beta mais. Tá? Vamos falar do beta mais para encerrar. O beta mais, pessoal, ele é o quê? A gente pode dizer o seguinte, que ele é o elétron de carga positiva. Como assim o elétron de carga positiva? No sentido de que ele tem todas as características iguais a do elétron, porém ele tem carga positiva. Essa partícula tem um nome. Tá? Ela é o positron. Um nome muito estiloso, né? Parece o nome de super-herói. Positron. Nome de Transformers. Tá? O positron, pessoal, é antimatéria. Ok, whatever saber que é antimatéria, tá? Mas só para vocês saberem que antimatéria não é coisa de ficção científica. Não é coisa lá do seriado do Flash. Existe mesmo. E é uma coisa super comum, tá? É uma antimatéria. O decaimento beta+, ele tem um detalhe ao contrário do beta-. No beta-, eu tinha lá X, Z e A. E o Y, né, o produto, era Z mais 1. No beta+, isso no beta-, né, que a gente viu antes. No beta+, na antimatéria é só trocar. Em vez de ser Z mais 1, é Z menos 1. E o A continua A mais beta-. Perdão, beta+, mais o positron. Tá? Então é bem de boas. Tá? Se fosse aqui, ó, no nosso exemplo, se o nosso exemplo fosse beta+, vou mudar de cor aqui para não ficar tão... vou pegar uma outra cor aqui. Se fosse beta+, ó, em vez de ser 90 mais 1, seria 90 menos 1. E aí, em vez de ser o 91, seria o 89. Claro que não seria esse PA, que é o protactínio. Eu não sei que elemento da tabela periódica é o protactínio. Perdão. Eu não sei que elemento da tabela periódica tem 89. Se não me engano, o 89 é o actínio. Acho que o 89 é o actínio. Bom, enfim, whatever, tá? Tem que saber. Beta menos, que é o mais tradicional, que é o que a gente viu antes, soma uma unidade. Beta menos subtrai uma unidade no número atômico. Bem de boas, bem tranquilaço. Dentro dos decaimentos radioativos, a gente também tem que saber o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade das tuas amostras, metade dos teus átomos da amostra radioativa tenham decaído, tenham sofrido decaimento para outro elemento. Então, basicamente é o seguinte, tu tem uma quantidade X, tá? Vamos chamar de meia-vida de ΔT, intervalo de tempo ΔT, tá? O tempo necessário para que metade dos teus átomos, dos teus não, né, da amostra radioativa, tenham sofrido decaimento, tá? Então, meia-vida eu vou chamar de ΔT. Então, tu tem uma quantidade X de átomos, tá? Tu tem uma quantidade X de átomos radioativos. Passa um certo intervalo ΔT e tu vai ter X dividido por 2. Quando passar mais uma vez, tu vai ter metade da metade, tu vai ter X dividido por 4, ou seja, tu vai ter um quarto, vai ter 25%. É sempre metade do que sobrou. Agora tu tá com um quarto, né? Se passar mais uma meia-vida, tu vai ter X dividido por 8, metade de um quarto e assim por diante, tá? X dividido por 16 e assim vai,
tá? É só dividido por meio. Então, esse número aqui é sempre, esse valor que fica aqui é sempre o valor de átomos que ainda restam, de átomos que ainda não sofreram o decaimento. A cada meia-vida, metade daquilo que tu tem cai transmuta num outro elemento, sofre decaimento. E aí tu vai ver que é tri de boas fazer questão. Com isso a gente encerra a barra. Cada elemento tem a sua meia-vida, tá? Tem elementos que têm meia-vida de poucos segundos, tem átomos radioativos que têm meia-vida de várias horas, vários dias e até milhares de anos, tá? Enfim. Nesse caso aqui, ó, o contador Geiger indica que a intensidade de radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em cerca de 20 horas. Então ele está te dizendo que a meia-vida, o ΔT nesse caso de meia-vida, é de 20 horas. Tá? Aí ele fala, a fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terão desintegrado em 40 horas atenção, muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado. Então tu tem uma quantidade aqui X de átomos, como eu falei, tem uma quantidade X de átomos. Vai passar uma meia-vida, ou seja, vai passar a primeira meia-vida, as primeiras 20 horas. Então tu vai ter metade, X sobre 2. Depois de mais uma meia-vida, ou seja, 40 horas mais 20 horas, então, passou mais 20 horas, tu vai ter X sobre 4. Então, depois de 40 horas corresponde a 2 meias-vidas, né? 2 vezes ΔT. Por isso que eu fiz aqui 2 decaimentos, X sobre 2 e X sobre 4, né? 2 divisões por 2. Cuidado com a pergunta, porque X sobre 4 é o que ainda resta. Então, ainda resta 1/4 dos átomos radioativos. Quer dizer que já decaiu quanto? Ora, se tu só ficou com 1/4, aqui ainda resta, já decaiu 3/4. Né? O resto já virou outro elemento, já sofreu decaimento. Cuidado que a pergunta foi aqui, ó. A fração aproximada de átomos radioativos dessa amostra que terão se desintegrado, portanto, sofreu decaimento, né? Que serão se desintegrados, é 3/4. Não é 1/4, pessoal. 1/4 é o que ainda resta, que ainda não desintegrou. 3/4, pum, falou, decaiu. E era isso. Questão resolvida.